Hoje a gente vai falar sobre a oração e ação pastoral. É um tema muito relevante para a gente, né? Para a gente se inspirar e não desanimar no dia a dia aí, junto nas atividades. E vamos pedir a Deus que ilumine os nossos pensamentos e que bons frutos surjam a partir dessa nossa reunião. Então, eu vou chamar a Valéria vai fazer a oração inicial. Para quem não conhece, a Valéria é animadora do movimento Laudato Si, ela é catequista, é iniciante na OFS, é professora de educação física, já falei, né? E fisioterapeuta. Tá? E membro da PEI, da Pastoral de Ecologia Integral. Você, Valéria. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Olha o tamanho da responsabilidade que vocês jogaram para mim. Quantos religiosos tem aqui? Aí eu vou ter que falar da oração. Desafio. Tenho 10 minutos, não é? Uhum. Boa. Então, vamos lá. Primeiramente, estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse momento que a gente vai partilhar um pouco com relação às orações, ao próprio sentido da oração dentro das nossas ações pastorais. Então, eu gostaria de começar com uma citação de Deuteronômio 6, versículo 4, que está escrito assim: escute, Israel. Por que escute, Israel? Quem que está falando com a gente? E por que está falando com a gente? Então, sim, era uma importante oração judaica, né? É Deus realmente nos chamando. Escute, Israel. Por que será? Quantas vezes nós paramos para escutar o Senhor? Muitas vezes nós não escutamos. A maioria das vezes, nós estamos tão cheios de ocupações que a gente simplesmente se põe em oração e as palavras saem, sem o menor pensamento nelas. Simplesmente a gente só fala a oração pensando em outra coisa. Então, que momento nós temos esse diálogo com Deus? Se Deus fala para a gente, escute Israel, significa que nós não estamos conversando com Ele, ou estamos conversando pouco, ou nem nos lembramos de conversar com Ele. É um importante momento de reflexão com relação às nossas orações mesmo, as orações pessoais e as orações que envolvem o nosso trabalho. O que eu acho, né, que vem na cabeça, assim, esse sentido da oração? É a nossa obediência mesmo. Se Deus fala, escute, é sinal que nós estamos escutando. Nós vivemos essa obediência. É o fato de estarmos, de escutar o que Deus tem para falar para a gente. É no momento que a gente cria uma unicidade muito forte com Deus. É o momento que Deus chama e fala, para de fazer o que você está fazendo e vem, vamos dialogar. Afinal, eu sou seu pai. Então, Deus nos chama a esse diálogo junto com Ele. Talvez Deus não precise mesmo da gente, mas nós precisamos de Deus. Só que Deus precisa da nossa obediência, Deus precisa da nossa fé, Deus precisa da nossa humildade, Deus precisa da nossa presença. Afinal de contas, onde a gente estabelece uma relação bem a fundo com o pai gosta de conversar com o seu filho, e o filho deve conversar com o seu pai, principalmente nos momentos de maior necessidade. Mas não só para pedir, é um diálogo que também a gente agradece. Então, essa unicidade Deus espera da gente, não é que Ele não precise de nós, Ele precisa da nossa humildade e obediência. Aí vem, né? Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabe de tudo o que acontece, se tudo está escrito, por que então devemos rezar já que Deus sabe? Por causa justamente
do nosso pedido de humildade. Sim, temos que ter essa humildade. Nas orações nós temos um momento íntimo com Deus. Deus nos encontra totalmente despido, a gente não consegue camuflar o que está no nosso coração para Deus. A gente camufla por amigo, por irmão. Eu posso estar sorrindo, estar muito triste interiormente, mas é uma coisa que a gente não consegue esconder de Deus. Então, se Deus sabe de tudo, mas nós precisamos pedir sim. É o momento que a gente diz: somos humildes. Precisamos pedir mesmo o Senhor sabendo do que estou precisando. Então, é um reforço, justamente esse diálogo mais próximo de Deus. É um momento de estar com o coração aberto, é um momento de grande amor e de ternura. É um momento de uma relação de pai e filho. E isso faz com que a gente cresça na nossa fé. Isso faz com que a gente enfrente nossas dificuldades, principalmente nas ações pastorais, que nós sabemos que não são poucas. Nós temos que lidar com o irmão que não pensa igual a gente, nós temos que lidar com o irmão que não age igual a gente. E a gente tira essa força da onde? Se não for pedindo com humildade para que Deus nos forneça essa paciência, essa vontade de trabalhar independente de todas as dificuldades que nós tenhamos. Aí vem uma citação do Papa Francisco na Lumen Fidei, número 46. Ele coloca que um dos 4 tesouros que a memória na igreja, a memória da igreja, passa para nós enquanto fiéis é a oração. Tamanha a importância que tem de realmente, a cada geração, a gente incentivar e endossar esse momento de oração. Muitas vezes esquecemos dela e muitas vezes esquecemos de passar sobre ela. Passamos que nós temos que trabalhar, mas às vezes não passamos que temos que orar. Então é um chamado. Se o Papa diz que é uma das grandes memórias que a igreja passa através de gerações, é porque em algum momento sempre se teve essa oração. Sempre o ser humano buscou esse momento íntimo com Deus, ou com o transcendente, em todas as religiões. Então, é um momento importante, que a gente tem que pensar quanto a gente passa isso para as futuras gerações. O Papa continua na Lumen Fidei, número 60, que essa humildade de pedir e agradecer os momentos que nos foi concedido. Às vezes nós só pedimos e esquecemos de ter esse momento de gratidão ao Pai. Se nós formos parar para pensar hoje, quanto que a gente pede e quanto que a gente tem que agradecer? Com certeza, a nossa lista de agradecimentos vai ser infinitamente superior ao que nós pedimos. Pedimos as nossas dificuldades, mas o que a gente recebe é muita coisa. Os milagres acontecem, só que a gente não se dá conta dele, porque a gente não percebe. Então, é um momento de agradecer realmente ao Pai e parar para a gente refletir o nosso cotidiano. O quanto que nós já conseguimos, o quanto Deus estava junto com a gente não percebeu. Quantos milagres estavam à nossa frente e a gente nem pensou que seria um milagre. E coisa simples mesmo. A fé move montanhas, e move mesmo, só que a gente não enxerga a montanha se movendo. A oração, esse contemplar, ele dá um sentido à nossa vida, é um sentido das nossas ações, o que devemos fazer, por onde devemos partir e aonde devemos chegar. No silêncio também se escuta a voz de Deus, no silêncio também se reza. A gente vê nas escrituras, Rabi, como que a gente reza? Jesus responde, olha, é assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e assim vai. Só que às vezes no silêncio a gente também reza, onde nosso coração está aberto a Deus. Não precisamos às vezes pensar tanto em palavras, mas simplesmente contemplar a cruz já é um momento muito grande de oração. E é esse momento de contemplação do crucificado que a gente encontra o sentido da vida, né? Aí vem Ezequiel 2:2. Disse assim,
Logo que ele me falou, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que falava comigo, o Espírito de Deus falando com a gente. Escuta, Israel. Ezequiel coloca bem enfático esse momento de escutar realmente a Deus. Se nós separarmos a palavra oração, orar e ação, uma ação se faz com palavras e as palavras se fazem com ação. É um momento, e esse momento de oração também a gente encontra bem evidente nas cartas paulinas. São Paulo apóstolo foi um discípulo que soube realmente interiorizar bem esse momento de oração. E as ações pastorais a gente encontra no Ato dos Apóstolos. Como fazer? Gabi, me ensina como fazer. E aí são as ações que a gente encontra na leitura dos Atos dos Apóstolos. Vem Colossenses 4.2. Preservai na oração, perseverem na oração, e fiquem vigilantes nela e em ação de graças. Ou seja, se aquele momento de escuta foi tão íntimo com Deus, então eu tenho que perseverar. E é como está escrito em Colossenses: perseverem, fiquem. Ou seja, todos, nosso grupo, nossos amigos, nossos irmãos de pastorais. Continuando Colossenses 3:9, não mintam uns aos outros, porque vocês já se desvestiram do homem velho e de suas ações, e se revestiram de homem novo, que pelo conhecimento vai se renovando à imagem do Criador. Então, o que a gente pensa? Não mentir, a transparência, o diálogo, a união com os outros, independente de quais sejam as nossas dificuldades. E é o que o Papa nos chama agora, né? Não existe um mundo novo se não se não se despir do mundo velho. Então, não adianta a gente querer ser um homem novo com os mesmos erros que nós sempre cometemos. Temos que nos despir dos nossos erros e temos que realmente levar em consideração que somos pessoas novas. E essa imagem do novo se dá à semelhança do nosso Criador. Vamos agir como Deus quer que nós hajamos. Vamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Se Ele nos confiou uma missão, está na hora de a gente pensar, realmente, essa missão não é fácil, mas Ele está conosco. Então, despir-se dos homens, do homem velho e se vestir em homem novo. E a presença de Cristo sempre com a gente, em todas as nossas atitudes, que elas sejam moldadas em torno do que o Cristo nos ensinou, como ele nos ensinou a fazer. Justamente porque na oração a gente cria um momento de unidade, principalmente de paz. É somente na oração que a gente consegue a paz, a nossa paz interior, a nossa paz em relação aos outros e a nossa paz para podermos fazer as nossas ações pastorais. Essa paz vem do Criador. E essa semana, né, comemoramos o dia de São Bento. Ora e labora. Reze e trabalhe. Como São Bento diz, a oração se transforma em trabalho e o trabalho se transforma em oração. Nós temos que achar esse equilíbrio. Não adianta só rezar e não trabalhar. E não adianta só trabalhar sem rezar. Temos que achar esse ponto de equilíbrio, assim como ensinou São Bento. E essa união se completa em Deus, através do nosso próprio trabalho. É transferir para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, a presença do Criador. Aí São Francisco, né, já dizia, quando ganhei irmãos, já sabia o que fazer. Ninguém trabalha sozinho. O grande desafio da ação pastoral é essa, a gente trabalhar em conjunto. Então, exemplo do nosso pai seráfico, vamos trabalhar. A gente já sabe o que fazer. Eu já tenho o irmão, só que eu só preciso ajustar com ele como que a gente vai fazer. Quase finalizando, encontramos Ezequiel 37:14. Porém, em vós meu espírito
e vivereis. Reerguer, nós somos arautos de esperança ou não somos? Porém, vós, meu espírito, e vivereis. Ou seja, através da ação do Espírito Santo, a gente consegue viver e as mais dificuldades que a gente encontra. E vem o ano jubilar, né? Peregrinos da esperança. Que juntos em oração sejamos realmente peregrinos da esperança. Nós vamos ser sementes do Evangelho, nós vamos propagar o Evangelho, nós vamos ser esperanças de novos céus e novas terras. Nós vamos derramar em todos a nossa alegria e a paz. Então vamos, irmãos, vamos ter coragem, tocar com fé, muita fé e coragem. É isso que a gente precisa ter, porque Deus está conosco. A exemplo de Jesus e Maria, a fé que eles tiveram, a fé que Maria teve, e o momento de oração que Maria e Jesus tiveram. A oração nos tira o medo e a oração nos tira o isolamento. Nós conseguimos seguir através dessa fé. E finalizando, como apareceu, né, na própria imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, quando ela diz: não estou aqui, eu que sou a sua mãe, portanto, não tenhamos medo. Nós temos a ação do Espírito Santo, nós temos a nossa fé em oração, nós temos a coragem de Maria e nós temos o amparo de uma mãe e de um pai. Só precisamos dialogar mais com eles e com os irmãos. Terminei. Paz e bem. Paz e bem. Parabéns, muito bom. Muito bom. Que a nossa noite, nossa semana, nos nossos trabalhos, a gente sempre tenha a fé necessária para nos mover, né? Alguém quer comentar, falar alguma coisa? A oração tira o medo. A oração tira o medo, o isolamento e nos dá coragem. O isolamento e nos dá coragem. Essa palavra que eu memorizei. Tira o medo, tira do isolamento e ajuda na missão, né? Tudo bem. Eu comparo a nossa sintonia com Deus com a sintonia do rádio, né? O rádio, a televisão, está por aí, está em todo lugar, a onda, né? O sinal está aí. Agora nós temos que captá-lo, né? Temos que sintonizar. E aí, então, nós recebemos aquela informação, estabelecemos aquele contato. Então, com Deus também, né? Se a gente tira tempo e entra em sintonia, recebemos dele muita coisa. Mas se a gente não se liga, como está com o rádio desligado, passa muita notícia, muita coisa lá e a gente não fica sabendo de nada. Foi o que ela começou no começo de tudo, né? Ela falou sobre escutar, né? Ela pegou Deuteronômio e falou sobre escutar, que escutar é diferente de ouvir. Ouvir todo mundo, assim, quem não tem problema físico, lógico, né? Quem não tem problema de audição. Mas quem todo mundo ouvir, a gente ouve mesmo, fica aí ouvindo os ruídos, barulhos, é automático, é mecânico, é natural, é humano, é fisiológico, né? Os barulhos, o cachorro meu, que agora há pouco estava latindo aqui. Eu estava ouvindo ele, estava ouvindo a Valéria, e eu estava ouvindo. Agora, tentando escutar mesmo, eu estava tentando escutar mesmo a Valéria. Ou seja, aquilo que o senhor falou agora, né? Tá espalhado tudo aí. Então, ouvir é diferente de escutar. Ouvir, todo mundo, assim, ouve, né? Mas escutar é refletir, né? Ouvir é mecânico, né? E escutar é refletir, ter atenção, assimilar, parar e assimilar aquilo que está sendo dito, falando, né?
escuta. Então, é como o senhor falou, tá, a voz de Deus, tá tudo, as coisas estão tudo por aí, né? Mas parar, refletir, então já é escutar, não é mais ouvir, é escutar. Muito bom, eu gostei. Ok. Paz e bem. Muito bem. Obrigada, Valéria. E agora, então, a gente vai passar a palavra para o Edivaldo. O Edivaldo, ele é teólogo, ele formou aqui na Leoniana, em Taubaté, tem mestrado em Teologia Sistemática pela PUC, fez uma formação em Astronomia e Astrofísica aqui no INPE, em São José dos Campos, formado em Parapsicologia pelo CLAP, é assessor da SEBS, Movimentos Eclesiais e Pastoral, leciona teologia nos cursos livres e ecoteologia e fé e política na Bíblia, na Escola de Política e Cidadania daqui de São José dos Campos. Ele é um grande amigo nosso, um grande formador, foi meu professor. Então, agora eu passo a palavra para o Edivaldo. Muito obrigada, Edivaldo. Boa noite a todos e a todas, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Para rimar, Paz e bem. estão me ouvindo bem? Sim. Minha internet está oscilando um pouquinho, então se der uma caidinha aí, vocês não se preocupem que eu não quebrei a perna não, tá bom? Se ela cair. Uma alegria estar com vocês, fico feliz pelo chamado, eu diria assim, que a Helena nos fez, ainda mais dentro da liturgia que nós estamos vivenciando desde ontem, que tem uma pegada bem vocacional, bem questionadora, e nos provoca a fazer uma opção fundamental por Jesus e seu projeto de vida e liberdade. Quanto tempo eu tenho, Helena? 20 minutos. 20 minutos. Uhum. Então tá, a ideia é partilhar um pouco sobre a importância da oração e ação pastoral. Eu diria que, diante da exposição que já foi feita pela Valéria e dos comentários, eu teria pouco, inclusive, a acrescentar, mas, enfim, vamos sistematizar algumas coisinhas aí, e eu queria iniciar dizendo que nas coisas de Deus não existe o professor, não existe o aluno, todos nós somos aprendizes. Então, embora a Helena expôs o meu currículo aí, que não é lá grandes coisas, e não é mesmo, isso não é falsa modéstia, mas a ideia é a gente, como irmãos, dentro do espírito de Francisco, a gente poder partilhar um pouquinho sobre essa dimensão fundamental do ser humano, que é o encontro consigo mesmo, o encontro com o outro, o encontro com a criação, o encontro com o todo outro que é Deus. Então eu vou pedir para a Helena colocar a primeiro slide aí, por favor. Eu preparei um materialzinho simples que depois ela pode deixar com vocês aí, tá bom? Evitei um pouco a questão técnica, enfim, queria ficar mais na questão mesmo vivencial, né? Aqui esse momento, que já está sendo, a partir daquilo que o Espírito nos falou através da Valéria, já está sendo um momento de experiência com Deus. Acho que aqui já nós estamos no clima do tema, né? Oração e ação pastoral, né? E quando a Valéria falava de São Bento, eu me lembrava da analogia da gangorra, né? Oração e ação, né?
Se você reparar, a gangorra, ela nunca está assim. Ou ela está assim, ou ela está assim. E quem dá o tom é o Espírito dentro de nós. Ora, estamos precisando rezar mais, né? Estamos muito ativistas. Tem uma teóloga popular que eu gosto muito, amiga minha, que ela fala que nós, ora, estamos muito tarefeiros. Então, precisamos parar para rezar. Ora, estamos rezando muito, precisamos agir. Então, é como a gangorra, né? Então, eu gosto muito dessa comparação. Próximo slide, por favor, Helena. Hoje é um dia especial também, né? Dia de São Boaventura. E ele tem essa frasezinha aí, ó, a oração é a mãe e a origem da elevação, ação que nos leva para o alto. Então, que São Boaventura também interceda por nós nesse momento de partilha e de fraternidade. Próximo slide, por gentileza. Eu gosto sempre de começar, né, com algumas definiçõezinhas. Eu começaria com essa questão aí, o que é a oração, né? E aqui nós precisamos diferenciar oração de modalidades de oração. Uma coisa é oração, outra coisa são as modalidades de oração. Tem 3 definições que me aquecem o coração e eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira é essa: oração é a elevação da mente e do coração a Deus. Então, muito mais do que coisas que eu falo ou que eu peço, eu entendo a oração como elevação da mente e do coração a Deus. Ou seja, do meu centro. Lembrando que coração na Bíblia não é, e para a antropologia teológica também, coração não é esse músculo que bombeia sangue. Inclusive pode ser trocado, né? Oração é o centro da afetividade. É a pessoa toda, né? Da onde partem todas as decisões. Então, eu gosto muito dessa definição da oração como elevação da mente e do coração a Deus. Lembrando que, por outro lado, não se trata de ir a Deus, porque dele nunca saímos. Nele somos, vivemos e nos movemos, como diz Paulo em Atos dos Apóstolos. Então, se trata de elevar a mente e o coração. Eu diria até abrir a mente e o coração para deixar Deus ser Deus na nossa vida. Então, essa é uma questão que eu gosto muito de trazer para a minha prática oracional. Uma segunda definição que eu gosto também, e que me aquece o coração, é essa de que oração é a abertura de 2 desejos, de 2 corações, o nosso e o de Deus. Então, vocês vejam que já nessas 2 definições fica claro que nós precisamos diferenciar, sem opor, oração de práticas religiosas. O terço é uma prática religiosa. A Lexio Divina é uma prática religiosa. E o louvor, enfim. E uma terceira definição que eu gosto muito é essa, né? Que para mim é a cereja do bolo. Por isso eu coloquei em vermelho. Oração é encontro. E o pai seráfico colocava muito bem isso quando se retirava para estar em Deus. Por isso que a mística franciscana é uma mística muito afetiva, né? É a mística do encontro. Ela não é rebuscada, cheia de malabarismos. Ela é encontro. Então, oração, elevação da mente e do coração a Deus, abertura de 2 desejos, de 2 corações, o nosso e o de Deus.
Eu gosto muito de pensar, humanamente falando, que Deus também anseia por nós. Ele tem sede de nós. Quando Jesus fala para a samaritana que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em pneumaticai aletheia, em espírito e verdade. Quer dizer, essa sede ali na beira do poço que Deus tem de matar a nossa sede, de encontrar-se conosco. Então, oração é isso, no meu modo de ver, é encontro, onde muitas vezes, no encontro, há o desencontro, né? Há aquela nuvem que nos envolve pelo mistério, e as palavras cessam, e cabe mais o estar ali. Sei que estás aí, Senhor. Isso me basta. É como o casal quando entra no quarto para trocar carícias. As palavras cessam, né? E há ali o encontro. Então, num primeiro momento, eu gostaria de apresentar essas 3 definições que me aquecem o coração. Próximo slide, por favor, Helena. E agora vem a outra questão, que é pastoral, né? E aqui nós temos que tomar cuidado para não confundir pastoral com ativismo, com tarefinhas que eu realizo, né? O nosso agir no segmento de Jesus, como o Papa Francisco insistiu muito no início do seu pontificado e vem insistindo, nós não somos ONG, né? Então, eu gosto de pensar o agir pastoral como o dar continuidade na prática libertadora de Jesus. Para mim é isso. Eu entendo que, partindo do Evangelho de Marcos, que as coisas estão assim meio que no meio do caminho. Diga para os meus irmãos me encontrar na Galileia. Ou seja, hoje nós somos convidados a esse encontro com Jesus na Galileia do dia a dia, das dobras do cotidiano. E ali dá continuidade da onde ele parou. Enquanto humano, homem do seu tempo, o Jesus histórico, ele cessa a sua atividade humana e nos deixa um projeto para dar continuidade. E esse projeto Lucas coloca, né, a síntese já no início do seu texto, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, pega o livro de Isaías, no capítulo 61, e vai lá e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me enviou para evangelizar os pobres, sarar os contritos de coração, anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a recuperação da vista, a pôr em liberdade os oprimidos e a pregar o ano da graça. Tendo enrolado o livro, sentou-se e deu ao ministro. Todos estavam com os olhos fixos nele. Até aí, na sinagoga, no dia de sábado, nenhuma novidade. A novidade vem agora, né? E aí a casa caiu, né? Eu vou cumprir, ou hoje se cumpre esse oráculo que vocês acabaram de ouvir. Então, nós precisamos ter essa coragem que Jesus teve, né, de assumir esse projeto libertador. E ele o faz a partir de uma experiência profunda com o Deus que ele chama de Abá, papaizinho querido. Então, nós precisamos entender uma coisa importante. Jesus, enquanto homem do seu tempo, ele nutre e alimenta a sua espiritualidade. E a espiritualidade de Jesus tem 2 colunas que a sustentam. Primeira coluna, intimidade com o Pai, que ele chamava de papaizinho querido.
e que nós podemos chamar de mãe, porque Deus não tem sexo. Deus está para além do sexo. O masculino e o feminino encontram em Deus a sua substância. Uma pessoa que teve dificuldades com o pai terrenal, Deus para ela será muito mais mãe do que pai, diz a psicologia do transpessoal. Mas Jesus, como homem do seu tempo, chamou Deus de pai, por isso, Pai nosso, estás no céu. Então, pastoral é um pouco isso, é dar continuidade na prática libertadora de Jesus. Né? E lá em Mateus 25, ele dá umas pistas para nós, quando diz, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estive preso, você foi me visitar. Aliás, pastoral carcerária, a gente conta no dedo as paróquias e as congregações que trabalham com pastoral carcerária, né? E quando você vai lá, você conta mais no dedo ainda os integrantes, né? Porque realmente é desafiador trabalhar com a pastoral carcerária. Bom, Jesus, ele é o modelo de pastor. Quando a gente vai no texto grego, desculpe se eu gasto o grego um pouco aqui, Jesus, o bom pastor, é uma tradução mal feita. A tradução mais correta, mais adequada, seria Jesus é o modelo de pastor. Porque, inclusive, Jesus está criticando os maus pastores. Lá no capítulo 10 de João, ele está no átrio do templo, criticando os maus pastores, os maus pastoralistas, vamos dizer assim. E ele se coloca como modelo de pastor. Então, é importante ter essa visão da pastoral como um dar continuidade à prática libertadora de Jesus. É mediatizar o reino. E na língua que Jesus falava é malcutá, que não é uma situação geográfica, mas é uma situação existencial. Reino é uma situação existencial onde Deus reina. E onde Deus reina existe justiça, partilha, perdão, fraternidade, lazer. Às vezes a gente tem essa ideia de que no reino de Deus e na ação pastoral não cabe o lazer. Cabe sim. Jesus se retirava para o sítio de Lázaro para descansar um pouco, conversar com as mulheres, Marta e Maria. Jesus é um homem centrado, equilibrado, livre. Então, malcutá, né? A ação pastoral dá continuidade ao malcutá, que é uma situação onde Deus reina. E é uma situação que começa nesta vida e se estende para a eternidade. Lá se dará em plenitude, porque as realidades temporais também não esgotam o malcutá. E, por fim, eu gosto de pensar a ação pastoral já dentro da perspectiva do Papa Francisco e da Laudato Si, que é cuidar da criação. O ser humano, ele é chamado a ser o jardineiro bom e não o Satã da terra. E Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 11, nos ajuda a repensar, isso na perspectiva do Papa Francisco e da Laudato Si, uma nova teologia da criação e um agir pastoral de forma ecológica, onde o ser humano é chamado não a dominar, mas a administrar todas as coisas. Então, o agir pastoral também nos desafia a dar um salto do antropocentrismo para o biocentrismo. Colocar a vida no centro da vida, porque toda a vida está ameaçada. E claro que dentre elas, a que mais está ameaçada é a vida dos humanos. Dentre eles, os pobres. Dentre eles, as mulheres. Dentre elas, as negras. Dentre elas, as da periferia, que tem que deixar o filho trancado no barraco e vir
para o Leblon trabalhar na casa da madame. Então, cuidar da criação. Esses 3 pontos eu acho que me ajudam um pouco a pensar no que vem a ser pastoral. E aí temos aí o Salmo 104, um salmo extremamente ecológico, que fala da gesta criadora de Deus, e se somos imagem e semelhança de Deus, imagem é dom, semelhança tarefa, então somos convidados também a dar continuidade a essa gesta. Porque em Romanos 8:22 se diz que toda a criação geme dores de parto, esperando a redenção. E a redenção não é só lá para o final dos tempos, na escatologia, já tem que começar já. O novo céu e a nova terra já está em gestação, né? Então isso, para mim, é muito importante do ponto de vista pastoral. Tudo bem? Posso continuar? Tranquilo? Próximo slide. Qual a importância da oração? Eu diria até aqui, acentuando a dimensão pessoal da oração. Porque tem a oração litúrgica, comunitária, mas aqui eu queria acentuar a oração pessoal, que muitas vezes fica fragilizada, ou colocada na gaveta, porque sair para rezar é primeiro encontrar-se consigo mesmo. E muitas vezes nós fugimos desse confronto ou desse encontro, porque nesse encontro nós vamos descobrir o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E precisamos integrar isso, não escamotear. Na perícope do fariseu e do publicano que vão rezar no templo, Jesus disse que o fariseu não agradou. E ele estava sendo sincero, só que ele apresentava só um aspecto, que é tudo aquilo que ele fazia de correto, mas escamoteava o seu lado sombra, ainda dizia, olha, não sou como aquele lá atrás. E o lá de trás estava agradando, porque estava reconhecendo os seus limites. Então a oração é um momento também da gente reconhecer os nossos limites, dar-se conta do barro que viemos, mas também das nossas potencialidades, porque nós precisamos evitar aquilo que eu chamo um pouco de uma antropologia depreciativa do ser humano. Eu acho que nos últimos 30 anos nós tivemos que nos enfrentar com uma antropologia muito depreciativa do ser humano. A gente percebe isso, inclusive, na letra de algumas músicas. Senhor, eu sei que não sou nada. Como nada? Você é imagem e semelhança de Deus. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Tudo. Não tem nada de bom aí. Então, ter esse entendimento de que somos luz e sombra. E na oração pessoal nós nos deparamos com isso. O monge, quando sai para ir para o deserto, a primeira atitude é encontrar-se consigo mesmo. E a partir desse encontro ele descobre um outro que sempre esteve ali. E como dizia Agostinho, é mais íntimo dele do que ele de si mesmo. Então, nós rezamos para dilatar a nossa fé e o nosso coração. E os frutos da oração. Aí vem a prática. E aí eu gosto de pensar no método ver, julgar e agir. Quer dizer, viver o que se reza, rezar o que se vive. Jesus vivia o que rezava e rezava o que vivia. Por isso tinha autoridade quando falava. Não autoritarismo, mas autoridade. Transpirava nele coerência de vida. Então é importante na vida de oração e é importante
a oração pessoal, porque ela, eu diria, qualifica o nosso agir. Ela preenche, ela nos motiva, nos dá força, inclusive diante dos fracassos. Porque se existe um perigo também na ação pastoral, é o perigo do triunfalismo, a tentação do triunfalismo. Então, muito cuidado com o triunfalismo. Nós não temos todas as respostas, e muitas vezes nós chegamos nas comunidades, principalmente nós, teólogos e teólogas, religiosos, religiosas, achando que a gente tem a fórmula mágica para a comunidade. Temos que aprender com Jesus, nos discípulos de Emaús, que entrou na conversa e caminhou com o casal de Emaús. E a partir da realidade dos dois, aí sim foi propondo o primeiro círculo bíblico que se tem notícia. Temos que aprender com o Papa Francisco, que na Laudato Si abre uma problemática e tem a coragem de dizer: eu não tenho todas as respostas, eu quero de vocês. Então vamos sentar em torno da mesa e vamos conversar sobre essa questão, porque a questão da ecologia já não é mais uma questão dos verdes ou dos ecólogos, é uma questão planetária, a crise é planetária, é uma questão de todos nós. Então, a oração pessoal nos ajuda a dilatar a nossa fé. Fé que é diferente de sentimentalismo. Fé como resposta. Eu gosto de definir fé como resposta à proposta que Deus me faz hoje. Isso é diferente de sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? Você está numa meditação, você está numa adoração ao Santíssimo, de repente sobe um calor gostoso, você fica arrepiado, aí entra um sol pelo vitral da capela, ilumina, você vai até as lágrimas. Mas e o dia que você não sentir isso? Santa Teresa de Ávila passou 4 anos dizendo: não vejo, não sinto, mas eu creio. Então, fé é diferente. O sentimentalismo até ajuda no primeiro momento. Mas fé é muito mais do que isso. É resposta que eu dou à proposta que Jesus me faz hoje. Inclusive nos momentos de fracasso. E eu, partindo da minha experiência, não sei vocês, mas principalmente nos momentos de fracasso e de decepção, é que eu avalio o quanto eu estou realmente dando essa resposta de fé ao projeto de Jesus. Agora, isso tem que me levar a uma ação pastoral. E eu não posso sair atirando para todo lado. A Valéria colocou muito bem, a gente tem que trabalhar junto. Uma igreja em saída, virou um mantra isso, né? A igreja em saída. Uma igreja em saída tem que saber para onde vai, com quem vai, como vai e o que vai fazer. Então, aí a gente precisa de um método. E eu apresento um já consagrado, conhecido de todos nós, que é o ver, julgar e agir. Poderíamos aí colocar mais algumas luzes nesse semáforo aí, o rever e o celebrar, né? Mas vamos ficar com o ver, julgar e agir na nossa ação pastoral. Próximo slide, por favor. E aqui eu quero colocar que eu chamaria de uma pequena fundamentação cristológica, se é assim que a gente pode chamar, a partir de João 15, de 1 a 11. Jesus se apresenta para nós como a videira verdadeira. O texto é esse. Então, existe a falsa videira. Não vou entrar aqui na exegese do texto, mas Jesus se apresenta como a videira verdadeira. E ele diz assim: eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos.
Eu sou nos remete ao nome de Deus, em Êxodo 3, uns seguintes. É o que no grego a gente chama do ego eimi de Jesus. E no Evangelho de João nós temos 7 eu sous. Né? Então, eu sou a verdadeira videira, vós os ramos. Então, veja, aqui nós já temos uma pegada importante para o nosso tema. Estar unido a Jesus, para que a gente possa produzir fruto. O ramo, para dar fruto, tem que estar unido à videira. Então, não adianta eu sair por aí falando sem nunca ter estado com. E o povo percebe isso no brilho dos nossos olhos. O missionário, a missionária, quando vira um tarefeiro, um ativista, que não para ter intimidade com o Senhor, o povo percebe isso no brilho dos olhos. Não sei o que vocês acham, mas eu vejo muito isso, né? De que o povo percebe, né? Quando a pessoa está falando sem ter estado com. Então, por isso que o agir pastoral é diferente de um simples agir social. Né? Então, o ramo para dar fruto tem que estar unido à videira. Por isso, fica como tarefinha, viu, Helena? Já que você falou que eu sou professor, fica como tarefinha para todos nós. Depois que acabar a live, lá no silêncio da sua cela, do seu quarto, pega João 15, de 1 a 11, e conta quantas vezes aparece o verbo permanecer nos diversos tempos. É a insistência da teologia joanina no permanecer, que no grego é menem. Menem é diferente disso que está acontecendo aqui. Nós vamos permanecer aqui nessa live por alguns instantes, mas depois cada um vai para o seu canto. Permanecer, no grego joanino, é entrar em comunhão de vida. E uma vez, eu confesso a vocês, eu estava fazendo uma leitura orante desse texto, e quando chegou nesse versículo, permanecei em mim, como eu permaneço em vós, eu quis saber como é que Jesus permanece em nós. E aí eu fui lá na lateral da Bíblia de Jerusalém e peguei lá o Evangelho de João, capítulo 6. Jesus dizendo assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, aí caiu a ficha. Jesus permanece em nós, dando a sua carne e o seu sangue, dando a sua vida. Então, aqui em João 15, ele diz: permaneçam em mim, como eu permaneço em vocês. Então, como é que eu vou permanecer em Jesus? Dando a minha carne e o meu sangue, o meu ser, oferecendo o meu ser para o projeto de vida e liberdade dele. Sem deixar de ser eu mesmo. Cada um dentro do seu estado de vida, cada um dentro do seu carisma, da sua potencialidade, mas permanecendo em Jesus. Então, essa relação, oração pastoral, pode ser nutrida e alimentada a partir desse texto da videira. Nos ajuda um pouco a aquecer o coração. Próximo slide, por favor. E eu vou terminando aí com essa frase do Papa Francisco, lá na Laudato Si, número 216, onde ele diz: com efeito, não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas. E eu poderia acrescentar aqui, e vocês também, técnicas e métodos, enfim, sem uma mística. Lembrando que a palavra mística vem de mistério, com M maiúsculo, que é diferente de enigma. O enigma, se desvendou o enigma, perdeu
a razão de ser. O mistério, não. O místico e a mística é aquele que honra a realidade. Portanto, quanto mais espirituais, quanto mais orantes, mais encarnados na realidade. Quanto mais encarnados, mais espirituais e mais orantes. Porque espiritualidade não é um privilégio de alguns bem-aventurados, que fizeram opções especiais, estão em lugares especiais. Não, é uma dimensão do humano, do profundo do humano. Todos e todas têm. Talvez em alguns essa dimensão possa estar encoberta pela cinza do materialismo, do consumismo, do comodismo, do indiferentismo, do negacionismo e tantos ismos por aí. Precisamos remover, então, essa cinza, né? Daí a oração pessoal ser importante. Então, sem uma mística que nos anima, sem uma moção interior, e aqui a gente sente, né, a ressonância do jesuíta, né, no Francisco, quando fala de moção interior, que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Então, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, que esse momento possa ser para nós um profundo momento de entrar em conexão com nós mesmos, com cada um, com cada uma, com toda a criação e com Deus. E que a nossa oração possa cada vez mais ser vista como encontro do meu pequeno eu sou no aquele que é, no grande eu sou. Que seja essa a nossa esperança, que seja essa a nossa fé. Laudato si, paz e bem. Helena, contigo, querida. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, Edivaldo, parabéns. Paz e bem. Muito bem, parabéns. Muito bom mesmo. Paz e bem, Edivaldo. O mistério, essa mística, né? Às vezes eu fico pensando, por exemplo, Francisco começou ele sozinho. De repente, foi aumentando, né? E isso é um mistério, né? Que se alastrou para o mundo inteiro. Uma coisa começou sozinho, num lugar lá, distante, e que foi tomando um corpo, né? E assim também outras, né? Exemplos que a gente tem de irmãs, as Clarissas também, a irmã Dulce, que começou sozinha e depois arrastou mais gente para aquilo que ela fazia. Então, eu fico pensando essas coisas, a força da pessoa, né, movido pela fé, e que vai com o tempo contaminando, trazendo outras pessoas, né, irradiando isso para outros cantos. É um mistério mesmo, né? Mas está aberta a palavra para quem quiser. O Francisco já ergueu a mão, pode falar, Francisco. Parece que a Abel também tinha erguido a mão. Abel, não estou vendo. Eu gostei muito de tudo que você posicionou bem, viu, Edivaldo? Meu coração ficou aquecido aqui, minha alma. Você foi mergulhando devagarinho. Tem gente que se joga na água assim, mergulha, né? Tibum, né? Você foi entrando devagarinho. Foi quando entrando assim, mergulhando, apesar do frio que tá, nós fomos assim inundados com a sua mensagem aí, que foi uma mensagem de Deus. A gente percebe que você preparou para nós, que bom. Mas de uma coisa que me chamou a atenção, assim, que sempre eu sempre
comentei isso em casa, comentava isso com grupos de jovens, tudo, com os jovens, e já fui coordenador de teatro na paróquia há alguns anos, né? E a gente precisava pegar as pessoas, os jovens principalmente, e conduzir eles, assim, dar uma confiança, e precisar trabalhar bastante a autoestima. E você disse aqui que a gente fica muito atrapalhado isso aí com antropologia depreciativa pessoal, né? É isso, pessoal, né, que você falou, depreciativa do ser humano. Do ser humano. E principalmente do católico, né? Sim. E a gente vê, às vezes, eu tenho no trabalho lá 40 pessoas trabalhando junto e a maioria até evangélicos. E o evangélico tem aquela determinação, porque o Senhor está aqui comigo, está aqui, né? E eu posso, eu faço, eu fiz. E quando a gente vai ver, a gente tromba essa autoestima, e quando a gente também, com a autossoberba, você falou isso também, né? Você falou de triunfalismo, né? Que vem ser a autossoberba. É difícil esse equilíbrio, né? Você tem alguma coisa... talvez a oração é que vai ajudar bastante mesmo. Mas eu estou fazendo um comentário e, em cima disso, se você quiser falar alguma coisa, por favor. Você fez o questionamento e já deu a resposta. Na oração, Deus fala ao coração, olha, você está muito triunfalista. Olha, cuidado, você está muito... soberba. Isso. Agora, uma questão que é importante colocar, né, nessa história que, quando Deus fala ao coração, nós precisamos ter clareza para não confundir o que é psicologismo, coisa da nossa cuca, com a voz de Deus no coração. E aí, isso não é fácil, né? Não é. É um processo. Mas eu tenho um critério que me ajuda muito, não sei vocês, e que vem dos pais do deserto, dos monges antigos, e das monjas, né? Dos pais do deserto, e das mães do deserto. Eles diziam assim, e esse era um critério para eles: o que é de Deus traz paz, vida e liberdade. A casa pode estar caindo na tua cabeça, mas o que é de Deus traz paz, vida e liberdade. O que é da nossa cuca, o que é do nosso ego, deixa dúvida. Então, esse é um critério que eu costumo aplicar na minha vida, né, no meu caminho, e não vou dizer para você que garante 100%, tá? Porque, como diz aquele texto clássico de espiritualidade, a nuvem do não saber, a caminhada é na nuvem do não saber, quer dizer, é no mistério. Mas posso te dizer que, na maioria das vezes, quando é de Deus, realmente traz paz, vida e liberdade. Então, pode ver a vida de São Francisco. A casa caiu na cabeça dele quando ele fez a opção radical, né, de mudança. Mas nem por isso deixou de ter paz, vida e liberdade. E liberdade interior não tem preço. E outro nome para ela é felicidade. Então, podem tirar tudo de nós, viu, gente? Só não deixe tirar de você a liberdade interior. Porque isso não tem preço. E outro nome é felicidade. Não sei se eu respondi, Francisco. Sim. Marco, depois o Edilson. A gente no movimento, pessoal do Laudato Si, pessoal das outras pastorais, o pessoal mais tradicional, às vezes olha a gente como um certo radical, um avoado, e não ingressa, e atrapalha, a pessoa aqui é testemunha, e vai contra, e acha que a gente é comunista, que a gente é... E, por sinal, eu fiz o curso de Doutrina Social da Igreja na Deoniana em 2003.
que era lá o Marçal, lembra o Marçal? Marcel Massaneiro. Marçal Marcinet. Massaneiro. O Mariano Werschmann. Isso. Ele veio de Roma na época. E mais outros tantos, é tudo doutor. Deveria estar lá também a Rosana Manzini. Tudo, esse pessoal todo. Era o Brasil inteiro estava lá. Nós estávamos lá, na época, em 2003. Mas a gente, quando eu falei aqui que eu fiz o curso de doutrina social da igreja e que eu fiz o curso, o pessoal faz sinal da cruz credo, Nossa Senhora, isso aí, coisa nossa, é difícil. Mas então, eu fico patinando, eu fico revoltado, eu fico, às vezes, chateado, emburrado, triste. A Valéria mesmo falou, viu, que eu abri o coração com ela uma vez, eu falei, olha, dá vontade de dar um pontapé nisso tudo, que parece que eu estou fazendo coisa errada, né? Meu irmão, como é que você... Mas é assim. Como é que você acha que se sentiu o profeta Isaías hoje, depois da primeira leitura? E hoje, depois de tudo que ele falou, assim, ou que Deus falou através da boca dele, você entendeu? Você acha que ele foi aplaudido, pegaram ele no colo? Não. Então, meu irmãozinho, quando você estiver no caminho certo, não espere elogio, viu? Aliás, um critério para mim é o seguinte, que eu aprendi com um missionário redentorista. Quando você estiver trabalhando para o Cristo e estiver recebendo tapinha nas costas, desconfie, porque pode ser que você esteja no caminho errado. Certo. Então não desanima não. Não é elogio que eu entendi. É engajamento, entrosamento, veio junto com a gente, caminhar junto. Um mínimo do mínimo, né, sabe? Não estou querendo também que vai... Mas, olha, é difícil, isso o Papa Francisco está sendo chamado de comunista, então, para você é uma honra. Bom, vamos continuar, gente. Agora é o Marco. Vai, Marco. Depois o Edilson, depois o Adilson. Só aqui, hein? Boa noite a todos, paz e bem. Primeiro agradecer aí a Valéria e ao Edivaldo pela partilha, né, pela colocação. Mas eu queria fazer um comentário para qualquer um dos dois falar, tanto a Valéria como o Edivaldo, porque se fala, São Francisco foi muito citado aqui, né? E uma dimensão da oração em São Francisco, que talvez a gente desconheça, é que não é uma oração religiosa, do jeito que a gente está acostumado, mas uma relação existencial. Até porque, por aquilo que Edivaldo falou, é muito sofrido essa experiência que ele teve, né, esse êxodo de passar, ele, Clara, os primeiros companheiros, de passarem de homem e mulher de mercado para fraternidade, sororidade. Quer dizer, e é isso que resume a oração que a gente tem que fazer, porque Edivaldo citou também a preocupação com a criação, né? E o Papa Francisco diz uma coisa que a soberba fazia a gente esquecer, né? A gente achar que é melhor que todo criado, que a gente é parte também da terra, né? O Carl Sagan, ele diz uma coisa que eu guardei, ele fala assim, a gente é parte do universo que ganhou consciência e não se dá conta disso, né? Da raridade que é ter isso, né? E essa, para vocês dois comentar essa relação existencial, quer dizer, essa mística, Edivaldo, que alguém já chamou de mística face a face, né? Que não é uma coisa que faz o cara ficar sozinho, flutuando, mas que leva a pessoa ao outro. E o que mais me encanta em São Francisco, que eu reparto sempre que posso, é que ele mesmo no Testamento diz, né? E isso hoje, graças a Deus, os autores estão explorando bem, né? Que a gente tira a conclusão que a passagem dele, a viragem, vamos dizer assim, de São Francisco, não é uma coisa religiosa, né? Ele diz que Deus levou ele
a convivência com os leprosos, né? A existir junto àquele que ninguém queria ver, aquele que até a igreja tinha uma liturgia para expulsar dos muros da cidade. E a partir daí que ele vai construir esse seu diálogo, essa vida com Deus. No mesmo testamento, ele diz que a experiência do evangelho é posterior, que só veio quando o Senhor dá irmãos a ele. Então é interessante, Edivaldo, porque às vezes a nossa oração leva a gente, eu não estou falando em fazimento só, estou falando em existência, leva a gente para uma relação com Deus que é puramente, vamos dizer assim, pia, ou uma relação formal, uma relação, mas que não tem essa virada, porque a oração, eu acho que deve preparar a gente para ser um ser humano melhor, assim como foi Jesus Cristo, que é o ápice do ser humano, Jesus de Nazaré. E às vezes a gente cai num outro tipo de oração que vai levar a gente a ser um sujeito ritual, mas que não tem compromisso com a existência e com a transformação que você disse aqui, né? Então, eu achei legal quando você falou assim, no mal ocultar, uma coisa que o Elacúria dizia, né? Elacúria, ele não falava em reino, ele falava em reinado, como esse processo que vai entrando nas pessoas. Então, eu acho que é isso, que São Francisco, então, Santa Clara, que eles nos ensinem essa viragem que a gente está precisando dar de passada. Até na economia de Francisco, eu às vezes discuto isso, que não adianta fazer economia de Francisco, claro que eu não sou nenhum ingênuo, mas também fazer pequenas células do capitalismo, eu dizer que a economia de Francisco também fica difícil, porque ele, como você disse, ele rompeu. Então, a gente tem que, eu penso que tem que procurar um jeito de ser humano aqui. E a gente está desaprendendo isso porque o dinheiro é um fator muito alienante. Então era isso, Edivaldo. Queria ouvir você, a Valéria. Vai lá, Valéria. Você comentar um pouco. Manda bala aí, Valéria. Eu não gostei dessas damas primeiro, hein? Não gostei. Bom, primeiro assim, com relação a São Francisco, né, o que eu vejo a relação dele, uma mística e cósmica, né? Primeiro, começando com aquela interpretação do Gênesis, né? Crescer e dominar sobre a terra. Então, quer dizer, o ser humano se achou o dono da terra, ele não se achou parte da terra. Começa daí, né? Crescer, dominar a terra. Então, o ser humano, a partir do momento que ele se tornou um homo sapiens sapiens, ele achou que ele era o rei das selvas, tirou todo o status do leão. E São Francisco não, né? São Francisco entendeu que ele fazia parte da terra, ele não dominava a terra. Tanto que ele teve a coragem e ousadia até, no meu ponto de vista, de chamar as criaturas de irmãos. Então, no Cântico das Criaturas, por exemplo, ele exalta, né, todas as criações como iguais, não como uma sendo soberana sobre a outra. Então, realmente, esse ponto místico e cósmico de São Francisco é o que nos ensina hoje, né, essa relação, principalmente quando a gente fala do capitalismo, de ser soberano, de dominar tudo, de fazer tudo, de, sabe, esquecer realmente as coisas de Deus, esquecer realmente que nós estamos perante Deus e Deus está conosco, como o professor Edivaldo falou. Então, essa é, assim, uma forma geral, para não me estender muito, então eu vejo dessa forma, é justamente a relação de São Francisco de Assis com todas as criaturas. Passo a palavra, professor Edivaldo. Eu vou só dizer amém, porque você falou, tá bom? Estou brincando. Gente, é o seguinte, o Marco, eu gosto também de pensar tudo isso que você falou aí dentro de uma palavra-chave para mim, que é a palavra experiência. A palavra experiência ela é formada por 3 semas. Ex, que nos remete à saída, peri, que nos remete a cercar-se de, e ência, que nos remete à tomada de consciência. São 3 movimentos. E eu vejo, não sei, os franciscanos aí se vão concordar comigo, mas eu vejo esses 3 movimentos em Francisco.
Quando a gente olha a vida de Francisco, ou escuta algumas coisas, ou assiste alguns filmes, dá a impressão que tudo foi fácil para ele, e que tudo foi imediato. Não, é um processo. Primeiro viveu para os pobres, depois com os pobres, e por fim como pobre. Eu vejo que isso é mais do que caridade, é mística de identificação. Então, o que nós precisamos é despertar o Francisco que habita em nós, essa mística da identificação. É o que a Valéria colocou aí, nós somos terra, né? Antes da Laudato Si, a gente falava isso, né? Em visão holística, até a partir da física quântica, que tudo está interretroconectado, o povo olhava a gente com certo, né, preconceito. Ixi, agora o Papa Francisco assume isso na Laudato Si. Né? Em nós, a Terra chegou num nível de autoconsciência. Somos terra, Adão, Adamá, terra fértil no hebraico. Homem, humus, terra. Então, eu acho que você colocou bem, o Marco, quando você apresentou essa experiência de Francisco, não muito dogmática, se era isso que você queria dizer, né? As nossas orações, e eu não as descarto, mas elas são muito ritualísticas, né? Muito assim formalizadas, né? E eu gosto de pensar a oração nessa linha que você colocou, Marco. Claro que existe a leitura orante da Bíblia, existe a liturgia, nossa, que é belíssima, mas existe também aquela dimensão que eu tentei colocar aqui da oração como encontro. Como encontro. Francisco, às vezes eu fico meditando Francisco lá, absorto na gruta, em silêncio. Sabe, num êxtase ou numa relação com o sagrado que perpassa todos nós. Por isso que o Cântico dos Cânticos é belíssimo, né? E compara a relação entre a alma ou a pessoa com Deus com a de um casal de enamorados. E oração é isso, é você se recolher para ter relação com Deus e deixar Deus ter relação com você. Agora, aqui entra um complicador, porque Deus é o todo outro, então, se você vai esperando ter sensações, você quebra a cara, né? Por isso que tem alguns salmos que são assim, um clamor desesperado do salmista, onde estás? Né? Tem um livro do Frei Carlos Mestre, Deus, onde estás? Porque é uma relação de revelação, revelar e tirar o véu, mas também, ao mesmo tempo, ele se vela, ele se dá e se retrai. E é isso que me fascina, não sei vocês, porque isso nos põe nesse caminho de buscar essa relação com Deus. Viu, Edivaldo? Talvez seja por isso que Francisco parte para a epifania do outro, né? Sim. E Francisco é muito concreto também, né? Ele, tanto é que há 800 anos atrás, eu costumo dizer, Francisco, nós somos ultrapassados. Francisco é moderno, porque há 800 anos atrás ele inova nessa busca do Jesus histórico, porque para ele interessa muito o Jesus ali concreto também, né? Então aí ele vai montar o presépio, ele vai reviver a via sacra, ele vai inovar com a Eucaristia fora do templo, enfim. E vai também, eu diria, inovar nessa mística mais afetiva, que
pouco ou menos ritualista e mais afetiva. Mas eu não quero usar algumas palavras aqui, porque de repente pode até, mas é da relação mesmo, da inteireza, enfim, do mergulho na totalidade do ser e do esponsal. Muito obrigada. Edilson, está com você, pode falar. Bom, tá me ouvindo, Edivaldo? Faz o sinal aí que... Certo, tá ok, né? Chique. Sim. Bom, a minha pergunta também envolve um pouco o primeiro tema que a Valéria apresentou, uma vez que ela não aprofundou muito, assim, em termos da espiritualidade como você, mas qualquer um dos dois também pode me ajudar nas respostas. O masculino e o feminino. Exatamente. Ânima, um completa o outro. É o equilíbrio da gangorra. Jung. Certo, é o equilíbrio da gangorra. Bom, vamos lá. Mediante a nossa ação pastoral hoje na vida da igreja, ela é muito travada, certo? Eu percebo isso aqui na comunidade, de que os agentes, eles não se abrem, certo? Eles não dialogam. E o propósito hoje, principalmente da sinodalidade, é voltar a uma igreja dialogal, como era no início das primeiras comunidades. Voltar em pequenos grupos, como nós estamos fazendo aqui, conversar sobre a realidade do qual a gente tem, cultivar essa espiritualidade. Então, a pergunta que eu faria, primeiro, seria necessário uma nova catequese para as nossas pastorais? Segundo, será que nós, enquanto lideranças, nós não temos um discurso onde os demais agentes não conseguem compreender o propósito da igreja, uma igreja que seja como a igreja de Francisco, ou como o Papa Francisco vem pedindo nos dias de hoje? A palavra é toda sua, Valéria. Pronto. Damas primeiro de novo, ataca novamente. É o seguinte, não adianta se vestir de um homem novo se não despir o homem velho, para começar daí, né? Então, realmente, temos uma estrutura muito fechada, muito doutrinada. O que vem de um tempo para cá, na minha opinião, não é uma catequese libertadora, uma catequese tranquila na real integridade de Cristo, mas e sim uma catequese doutrinadora. Então, a pior dificuldade é isso, a gente quebrar esses paradigmas primeiro, né? Quebrar essa estrutura rígida. Infelizmente, é difícil. Agora, para nós mudarmos para uma linguagem assertiva, nesse contexto, a gente tem que conhecer muito bem o público que a gente vai falar, né? Então, qual é a realidade da nossa paróquia? O que a gente encontra hoje dentro da nossa paróquia? A partir do momento que a gente realmente tem uma visão crítica do que sejam essas pastorais, essas pessoas que estão engajadas, a gente consegue traçar uma linguagem mais assertiva. Mas é difícil, principalmente porque, desculpa, gente, se eu vou ser muito sincera, mas se a gente vê o pessoal que faz, tipo, canção nova, o pessoal que faz, tipo, avivamento da fé, o pessoal que faz, tipo assim, uma renovação carismática, onde o ser humano realmente, como o professor falou, ele é ruim de todos os sentidos, ele não é nada, é um pecador ao extremo, assim vai ser muito complicado. Minha opinião é essa. Desculpa, Edilson, gente, se eu fui sincera. Não, é exatamente isso. Edilson, esse problema também nós temos na teologia. Se você for ver os cursos de teologia, eles não são cursos de teologia. Mesmo nas congregações, aí, nas dioceses, são escolas da fé. Doutrinamento. Quando você chega com uma reflexão mais aberta, quando você propõe o produzir teologia, pensar teologicamente, os caras arrepiam.
nós professores, eu não sei os professores, tem algum professor de teologia aqui na live, mas eu sinto muito isso. Quer dizer, não querem saber porque o modelo religioso, e eu também, viu, Valéria, vou ter que ser sincero agora e chegar nesse ponto, o modelo religioso nos últimos 30 anos nos levou a isso, mesmo com a catequese renovada a partir de 84, mas houve assim um afunilamento, um aperto, um incentivo ao neopentecostalismo dentro da igreja, e nós estamos colhendo os frutos podres agora, entendeu? Então, nós estamos vendo aí, né, escândalos, enfim, gente que na frente do Papa Francisco é uma coisa, por trás é outra, sabe, falsidade, né? Então, eu acho que é um desafio para todos nós. E nós que temos um pouco dessa visão mais crítica, não podemos desanimar. Por isso que eu acho que é importante o tema dessa live, e já dando um spoiler, eu acho que tem que continuar, viu? Porque a questão hoje, todos nós estamos em crise. A crise ela é planetária, ela é cultural, ela é religiosa, ela é política, ela é econômica. E nessa hora, quando uma sociedade entra em crise, a gente assiste a volta pela busca da espiritualidade e do sagrado, porque é isso que vai ressignificar um pouco as coisas. Mas nós temos que ter cuidado também, porque em torno da espiritualidade, o capital é muito hábil, né? E ele também consegue detectar demandas e fazer de espiritualidade autoajuda. Não podemos confundir espiritualidade com autoajuda. Autoajuda não ajuda em nada, só atrapalha, entendeu? E o que a gente percebe muito por aí é isso. Então, ter clareza do que é espiritualidade. É aquilo que em mim produz mudança interior. O que é mística? É honrar a realidade. O que é seguimento de Jesus? O que é fazer pastoral? A quantas andas a minha oração pessoal? Quanto tempo eu dedico para deixar Deus, eu vou usar um termo bem assim chulo aqui, tá? Deus transar comigo. Entendeu? Quanto tempo eu permito Deus ser Deus no silêncio da minha cela, do meu quarto, enfim, do meu quintal. É isso. Porque, principalmente, só concluindo, como você colocou no decorrer da sua fala, né, muitas vezes a pessoa leva essa oração pessoal para o sentimentalismo e quer sempre receber esse sentimento. Só que esse sentimentalismo, como você colocou, ele é momentâneo. Ele não é algo que mova a gente continuamente, certo? Pelo contrário, do meu ponto de vista, a oração ela tem que ser pessoal, ela tem que gerar em mim, sim, um sentimento onde o outro possa ver de que eu estou abastecido de Deus, certo? Mas não para que seja do meu jeito, e sim, como diz lá nos Atos dos Apóstolos, vejam como eles se amam, certo? Principalmente nesse sentido. E esse sentimento, a oração também tem que gerar um sentimento em nós. Vocês talvez vão se assustar com o que eu vou dizer, tá? Mas tudo bem, live é para isso mesmo, né? Sentimento de indignação. Uma oração que não provoca um sentimento de indignação. Veja o profeta hoje, ele é um crítico religioso da realidade. Por que ele fala tudo aquilo na primeira leitura de hoje? Porque aquilo parte da experiência dele com Deus, ele vê a realidade, ele é um místico, o profeta é um místico, anuncia, denuncia e leva esperança. Então, a partir da sua oração, isso provoca nele uma indignação, não é possível continuar desse jeito. E aí ele parte para a denúncia.
Então, uma oração também que não provoca em mim, porque oração não é só estado assim de relax, né? Oração não é relax, oração é encontro com Deus, onde Deus vai me provocar. Escuta, meu filho, minha filha, eu estou precisando de você aí, ó, para ser mediação. Eu preciso de profetas e profetisas, gente que tenha coragem de se indispor, inclusive com o sistema religioso que está aí, ó, que é formatadinho, direitinho, né, para ficar bem com todo mundo. Então, a oração verdadeira e profunda, ela também tem que produzir indignação. Certo, seria isso mesmo. Obrigado, tá? Obrigada, Edilson. Então, a gente encaminhando agora para o final, primeiro, a última pergunta do Adilson. Mas já vai acabar? Não vai ter meia-noite hoje? A Valéria topou lá. Eu topo também. Aí vai ficar só nós dois aqui, Valéria. Sem problema. Primeiro, boa noite, paz e bem. Deixa eu falar que eu estou falando pelo aparelho da Lúcia aqui, porque nós estamos gravando aqui também, e para não dar microfonia, então vamos usar um só, tá bom? Outra coisa, quero também parabenizar a Valéria, né, e o Edivaldo, parece que foi uma dupla dinâmica, né? A live está perfeita, tá numa sintonia muito gostosa. Olha a pretensão, hein, Valéria? Mas é verdade, vocês estão bem alinhados, né? Mas, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, né? Vou livrar a Valéria de responder também, e o Edivaldo, mas vou fazer um comentário, né? Quando o Francisco e o Edivaldo estavam falando, né, das dificuldades que encontram, às vezes, na oração e também na pastoral, né? E depois, aqui no decorrer de tantas falas aqui também, né? Eu lembrei do que o padre Júlio Lancelotti fala, né? Que a gente não, na nossa caminhada, né, a gente não está lutando para vencer, né, a gente está lutando para ser fiel, né, e para ser fiel e suportar todas essas indignações que acabamos de falar aqui, né, nós temos que estar unidos, né, temos que estar encontrando com Jesus diariamente, e aí esse encontro, como o Edivaldo falou, é a partir da oração. Então, é só lembrar dessa parte aí, né, que nas nossas lutas, né, a gente não vai vencer. Porque Cristo, ele foi um perdedor, e nós seguimos esse perdedor. Cristo, não, como o pessoal, o próprio Padre Júlio fala, né, ele não morreu, entendeu, de velhice, entendeu, numa cama, né, ele não foi levado, né, para os tronos, pelo contrário, né, foi assassinado, né, foi crucificado, né, essa que é a caminhada dele. E como nós estamos, como o Edivaldo colocou, como nós estamos numa missão para ser fiel ao reino, fiel à missão de Jesus, para dar continuidade, então nós temos que estar preparados para essas derrotas, né, que o dia a dia vai dar para a gente, e para manter essa nossa fidelidade a Deus com muita oração. Era isso. Paz e bem. Paz e bem. Você me lembrou o título de um livrinho do Frei Carlos Mestre, que é uma joia rara. Com Jesus na contramão. Caminhar com Jesus, seguir Jesus, é andar na contramão do sistema político, econômico e religioso. Caminhar na contramão. Então, quem não está disposto a caminhar na contramão, no Evangelho de hoje, ele diz: tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, não tem essa. Então, é isso mesmo que você falou, Adilson. Muito bem. Parabéns, Edivaldo. O Valéria também. Deus abençoe vocês. Amém. Estou feliz de estar com vocês, viu, da Laudato Si. Olha, uma experiência gratificante. Porque eu não sei se a Helena comentou, mas a minha dissertação de mestrado foi ecoespiritualidade.
E publicou? Não. Manda para nós. Faz uma noite de autógrafo. Eu sou da periferia do mundo teológico. Mas é interessante, vou partilhar rapidinho, tá, Helena? Quando eu terminei a minha dissertação, tal, que eu fiz a defesa, logo em 2015, saiu a Laudato Si. E aí, quando eu peguei a Laudato Si e li em paralelo com a minha dissertação, eu brinquei assim, né, no silêncio do meu coração. Quem plagiou quem aqui? Né? Quem plagiou quem? Porque tanto o Papa Francisco como eu fomos nas mesmas fontes, na maioria delas, né? Sim. Naquilo que me tinha disponível, né? E teólogos aqui também, latino-americanos, que ele pediu material que enviasse para ele, mas que não enviasse para o Vaticano, porque senão não chegava na mão dele, mandasse para o consulado da Argentina, porque daí o cônsul da Argentina toma chimarrão com ele toda quarta-feira e ia levar para ele. Então, nós fomos nas mesmas fontes. Então, é uma grata satisfação estar com vocês aqui. Laudato Si. Laudato Si. Tá bom? Você falou do Carlos Mester. Eu gosto dele e do Silvano, aquele italiano. Sim, o Silvano. Eu esqueci o sobrenome dele. E também o Inácio Larrañaga. Inácio Larrañaga é capuchino e ele dá oficinas da oração, né? E ele fala que orar não é sentir, não é sentimento, não é sentir. Orar é perceber e saber que Deus está aqui comigo. É só isso, basta. Pronto, não preciso falar muita coisa, ou não falar quase nada, e ficar, como Excelência disse, é saber. Deus é saber que Ele está, que Ele perceber a presença dEle junto com a gente. É isso que é a mais sublime oração. Parabéns, Edivaldo, muito bom. Bom, quero agradecer ao Edivaldo, a Valéria, pela exposição que fizeram, pela mensagem que trouxeram, pelos questionamentos que deixaram, pelas reflexões, né? E agradecer a todo mundo que participou aqui nessa live, né? Que contribuiu, que vai levar isso para frente, e que ela seja motivadora, né, de ações, de mudanças para a gente, né, no nosso dia a dia e tudo mais. Então, para encerrar, eu vou pedir para a irmã Claudenice dar a bênção final para a gente. Pode ser, irmã? Pode. Agradecer a cada um, como a Lúcia já falou, agradecer a Valéria, colocá-la na oração, o Edivaldo, muito boa essa reflexão, e que Deus abençoe a cada um de nós, para que a gente possa ser essa bênção, esse modo de ser, de estar em Deus, com Deus e para Deus na nossa vida de oração e de pastoral. Senhor, olhe para nós e nos abençoe e volte a sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aí, bem, muito obrigada. Boa noite a todos. Até boa noite, queridos. Boa noite. Agora vocês sabem onde me ajudar agora, hein? Valeu. Gente, eu que agradeço essa oportunidade, Lucilena, que você aprontou com isso. Professor Edivaldo, que bate-bola bacana, pena que eu não sei nem metade do que você sabe. Não, que nada, tamo junto. Aguardando a próxima formação, hein, gente? Ânima, ânimos, masculino e feminino.